fortuna e a miséria. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Vê-se a miséria desditosa perambulando numa praça. Sob o seu manto de desgraça, clama o infortúnio abrasador. Eis que a fortuna se lhe esconde e passa o gozo muito ao largo, e ela chora ao gosto amargo o seu destino, a sua dor. Mas eis que alguém a reconforta, é a bondade, abre-lhe a porta, é a fada, a luz dessa manhã. Diz-lhe a sorrir: tens frios e fome? Pouco te importa qual meu nome, chega-te a mim, sou a tua irmã. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Conheça mais os nossos projetos na descrição deste vídeo. Ajude-nos a levar consolo, esclarecimento e motivação. Contribua com um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito. Ainda desconhecidas me levam pra dentro de mim, me fazem descobrir novas terras, um outro reino que não terá fim, pra me entender achar. Cais de partida, a vida é infinita, asas de evolução, o tempo convida-me para mergulhar nesse mar e atravessar as correntezas, sentir o mundo dentro de mim, de onde eu vim, pra onde vou e o que virá. Depois, asas dos sonhos, que os sonhos são para sonhar. Guarda pra ti o meu segredo de amar. No peito, a voz, minha voz te dirá
a voz, minha voz te dirá. Asas da mente viajam, asas da evolução voam, asas dos sonhos livres, poemas cantar. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra, onde a agonia do vazio medra. Frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. E te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Vem que eu te farei um pescador de homens. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer. Busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, aleluia.
Espírito Consolador, mensageiro do amor, junto a mim encontrarás alento nas tormentas e na dor. Não desistas, lá estou, trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus, Lucas 13:33. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados, entre aspas, homens de rotina, talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante, em situações efêmeras, tem a marcha ensada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Emmanuel. Meus amigos, boa noite.
Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Jesus, nosso Mestre amado, abençoa-nos, Senhor, esta noite. Que possamos ouvir os ensinamentos e com eles aprendermos a ser pessoas melhores. Que o perdão, a compreensão, a boa vontade e o espírito de servir estejam cada vez mais presentes nos atos de nossa vida. Onde estejamos, que o vosso Evangelho se espalhe e que possamos contribuir para o bem daqueles que estão à nossa volta. Que nossas mentes e corações se abram às lições que serão apresentadas nessa noite. Que os Espíritos benfeitores e os emissários possam abençoar nossos lares, socorrendo a todos que aqui residem. Agradecemos pelo vosso amparo, Senhor, de hoje e de sempre em nossas vidas. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Caro amigo internauta, meu muito obrigado por estar aqui acessando novamente o nosso vídeo. Nós vamos hoje tratar da questão número 126 da doutrina do Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda, do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 1º, que trata dos espíritos. E a questão 126 é a seguinte: chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? E os espíritos respondem assim: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Nós sabemos, e já tivemos oportunidade de estudar nessa obra, que o mal não existe por si mesmo. O mal é apenas a ausência do bem. Assim como a treva é a ausência da luz. Por mais escuro que possa estar em determinado local, basta você acender um simples palito de fósforo para que a escuridão completa não se faça mais presente. Assim como a treva é a ausência da luz, também o mal é a ausência do bem. Todos nós fomos criados como espíritos eternos que somos, simples e ignorantes. E começamos a nossa caminhada fazendo as nossas escolhas através do livre-arbítrio. Como éramos ignorantes, muitos de nós fizemos escolhas equivocadas. Acabamos adentrando para caminhos equivocados e nesses caminhos muitas vezes adentramos pelo caminho do mal, praticando o mal deliberadamente, prejudicando o próximo, prejudicando todos aqueles que estavam em nosso caminho. Mas o mal, como nós dissemos, é filho da ignorância. O próprio Espírito de verdade, ele nos diz: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Nos mostrando a necessidade de, além do amor, de buscar a instrução, porque é ela que vai direcionar os nossos passos, que vai qualificar as nossas escolhas no exercício do livre-arbítrio. Por isso que nós temos que buscar o aprendizado, como Emmanuel nos disse: o amor é uma das asas, e a instrução, o intelecto, é a outra das asas, e nenhum pássaro consegue alçar o seu voo com uma só das asas. Só a asa do amor não vai conseguir alçar voo, e também só a asa do intelecto não. Temos que estar com as duas asas em total equilíbrio para conseguirmos alçar o voo da nossa evolução moral e espiritual. O próprio Cristo também nos disse o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nos mostrando que é o conhecimento, é o vencer a ignorância que também nos proporciona a possibilidade de evolução, de aprendizado no caminho que cabe a cada espírito em busca do seu destino de perfeição.
Mas aquele que passou por caminhos equivocados, aquele que passou pelo caminho do mal, conheceu o mal e depois retornou ao caminho do bem, refez a sua história, resgatou os seus débitos através de sofrimentos, dificuldades, aprendeu a amar e adquiriu a perfeição, ele atingiu essa perfeição também pelos próprios méritos, dos passos que escolheu passar. Então, de forma que ele, pelos seus próprios méritos, está no lugar, não havendo razão nenhuma para que houvesse uma diferenciação do Pai. Todos nós aprendemos em algum momento da vida a seguirmos Jesus, já que Ele é o nosso modelo e guia. Como guia é muito fácil, todos nós o queremos. O guia é aquele que nos pega na mão e nos leva para os caminhos seguros. Mas modelo é aquele que nos dá o exemplo para que nós possamos seguir. E aí é a grande dificuldade. Agir como Jesus em cada situação da vida. O que Jesus faria na condição que eu estou hoje? Será que eu estou preparado para fazer da forma como Jesus faria? Perdoar como Ele perdoaria? Às vezes fica difícil para nós, mas Jesus nos fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. De forma que agindo como Jesus agiria é que nós vamos encontrar o caminho da nossa evolução. A chegada até Jesus é que se alcança através da vivência de tudo aquilo que Ele ensinou, amor ao próximo, amor a Deus, sobre todas as coisas ao próximo como a si mesmo, buscando na prática da caridade, buscando através do aprendizado, nós vamos chegando lá. Todos nós somos filhos de Deus e Ele ama a todos nós, mesmo aqueles de nós que transviamos pelos caminhos da maldade, do mal, que prejudicamos os nossos irmãos. Quando nós adquirimos a possibilidade de retornar para o caminho do bem, sempre vão ser renovadas as nossas oportunidades. Se entre nós encarnados, um pai, homem, ele não ama menos o seu filho porque ele transviou no caminho do que um outro que sempre foi sucesso em tudo aquilo que ele resolveu trabalhar, tudo aquilo que ele resolveu fazer na vida, ele não tem aquela preferência em razão disso, porque o Pai, Deus, que é magnânimo, que é todo bondade, toda perfeição, iria fazer uma diferenciação como essa. Por muito maior razão, não existe certamente essa diferenciação. Miramês, sobre essa questão, ele comenta o seguinte: espírito algum, conhecendo a eficiência do bem, escolhe o mal, por saber que a vida é uma sementeira em que se colhe aquilo que se semeia. O espírito, quando recebe a razão no mundo espiritual, é instruído em todas as modalidades da lei, e ao receber um corpo físico pela primeira vez, já tem noção do bem e do mal. Se ele mistura essas duas forças, é por falta de experiência que o próprio tempo vai lhe conferindo no passar das vidas sucessivas. Se regredirmos à memória de um espírito angélico, na profundidade das eras que viveu, neste ou em outros mundos, ver-nos-emos nos princípios da formação do seu caráter. Veremos os mesmos erros que nos atormentam hoje, lhe servindo de lições como tem nos servido. Os processos de despertamento vieram pelas nossas necessidades, sem faltar a misericórdia de Deus, usando os espíritos maiores para ajudar os menores. E assim ocorre em toda a escala do despertar espiritual de todos os espíritos. Que Jesus nos abençoe, ilumine os nossos corações. Muita paz. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Nossa saudação fraterna, você que acompanha essa nossa live de hoje. Nós vamos conversar sobre a porta estreita, que está no registro de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, e que Allan Kardec desenvolve no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nos itens 3 a 5. Se você quiser escrever algum comentário aí na área de texto, fique à vontade. Se tiver alguma pergunta no meio do caminho também, fique à vontade, que a gente inclui aqui no nosso comentário. Bom, a existência na matéria é o nosso caminho para alcançar
a vida verdadeira. Nós todos estamos sujeitos à encarnação. Espíritos criados simples e ignorantes, como a gente aprende com Allan Kardec na codificação espírita, nós nos desenvolvemos até adquirir a capacidade de pensar, de raciocinar, e com isso nós vamos exercitando o livre-arbítrio e com ele a responsabilidade, e assim nós vamos avançando, submetidos a uma lei chamada lei de evolução. Tudo evolui no universo, tudo que é obra de nosso Pai Criador está em processo de evolução. E nós, espíritos, necessitamos desenvolver consciência a respeito dessa realidade. Assumir as responsabilidades em relação à nossa própria evolução e caminhar com os nossos próprios pés, com os nossos próprios passos. Nós nos condicionamos ao longo de séculos e até milênios a estar dependentes da religião, dependentes do sacerdote, do representante da religião, e fazemos o processo natural de transferência, muitas vezes. Substituímos a antiga igreja pelo centro espírita, e o antigo sacerdote, ou pastor, ou representante, pelo dono do centro, ou pelo médium principal, ou pelo palestrante, e assim repetimos as experiências enganosas do passado, transferindo aos outros a responsabilidade do nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Mas tem um símbolo muito simples e que ajuda a gente a entender o significado do que nós estamos aqui colocando. Para poder situar, eu me lembro que a minha filha gostava muito de animaizinhos de estimação, e com isso nós tivemos muitos tipos de animais de estimação. Inclusive, uma vez ela queria um aquário de borboletas. Aí eu disse, mas minha filha, como é que nós vamos conseguir isso? Minhas amiguinhas na escola disseram que se a gente for na feira, a gente encontra. Nós estávamos vivendo na Espanha na época, e aí fomos à feira e, de fato, eles vendiam um viveirinho com as lagartinhas. E aí a gente pegava a folha da parreira e colocava, não é? Para bichinha comer. E aí comia. Com o tempo, então, fazia o casulo e depois começava a voar, fazia o cruzamento, botava ovinhas de novo e a gente soltava as borboletinhas. Aí as ovinhas começavam todo o ciclo outra vez. E numa dessas vezes, uma dos bichinhos não conseguia sair do casulo. Se mexia e não acontecia nada. E as outras todas saíram, se tornaram borboletas, fizeram o cruzamento, botaram ovinhas, saíram voando e foram embora, e aquela ficava lá, não saía do casulo. Então nós pensamos, o que nós vamos fazer? Minha filha perguntou, pai, o que a gente faz? Eu disse, não sei, filha. Quem sabe a gente ajuda ela, não é, para ver o que acontece. Aí ajudamos, com a tesourinha, com cuidado, cortamos o casulinho, ela caiu, ploft, nunca voou. E aí a gente vê que o exercício que o bichinho faz de sair, de romper o casulo, fortalece as asinhas, desenvolve as asinhas para poder voar. Aquela teve algum problema genético e a ajuda não solucionou o problema. Talvez ela nunca conseguisse sair mesmo, não é? Mas a ajuda não resolveu. Então, é o símbolo que Emmanuel nos traz de que para que a gente voe de fato no sentido espiritual, é preciso desenvolver as duas asas, não é? A asa do amor e a asa da sabedoria. E então, como bichinhos da seda, como esses bichinhos que vão se tornar borboleta, nós precisamos fazer a nossa parte, porque senão não acontece. Ou seja,
Os espíritos, por mais que nos ajudem, as pessoas com quem nós convivemos, por mais que nos ajudem, não podem caminhar por nós, não podem fazer a evolução por nós. No Livro dos Espíritos, na questão 115, e o assunto também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, no item 25, nós encontramos que encarnar é necessário para que o ser construa sua própria evolução. É necessário mergulhar no corpo denso de carne para se desenvolver. Nós, então, como nós dissemos, fomos criados simples e ignorantes, e Kardec comenta que todos os espíritos são criados dessa forma e recebem missão, tarefas para cumprir. E é no cumprimento dessas tarefas que acontece o esclarecimento, o progresso no caminho da perfeição, para conhecimento e aproximação de Deus, que é o nosso Criador. Então, só na perfeição é que nós vamos encontrar a pura e eterna felicidade. Por isso que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo a informação de que a felicidade não é deste mundo. Não é deste mundo em vários sentidos. Não é de um mundo de expiação e provas. Não é de um mundo pessoal em que nós nos acomodamos na inércia, ou nos acomodamos no cultivo do ego. Então, a felicidade não é possível nessas condições. Aí, nós vamos ver que é necessário passar pelas provas, superar as provas, e assim nos encaminhar para essa evolução necessária, que vai nos levar, então, à perfeição, quando nós tivermos superado as provas às quais nós somos naturalmente submetidos. Na questão 115, 115A do Livro dos Espíritos, os Espíritos informam a Allan Kardec e a todos nós que os dóceis evoluem mais rápido do que os rebeldes. E aí nós já vamos nos situando. Como é que eu ajo? Como é que eu atuo? Vivo reclamando de tudo? É rebeldia. Vivo criticando os outros? Rebeldia. Acho que quem tem que resolver o problema é o governo, é o chefe, é o vizinho. Então ainda não entendi. E estou rebelde. E na rebeldia não há evolução. A gente paralisa a evolução quando está rebelde. Nós vamos encontrar uma orientação sobre a porta estreita e o caminho difícil, trazida pelos espíritos à época de Allan Kardec, dizendo que a porta estreita e o caminho difícil indicam o esforço necessário e as penas a enfrentar para chegar à perfeição. E o que é entendido por perfeição nessa orientação espiritual? Perfeição é despojar-se dos vícios. Vício. O que é o vício? Vícios são maus hábitos que nós desenvolvemos por repetição. Por repetição. Repetimos os comportamentos e aquilo se torna um hábito. E depois os hábitos nos governam. Aí a grande dificuldade. É por isso que muitas vezes a gente vai tentar vencer um desses vícios e a gente perde para ele, porque o vício está tão arraigado que se bate de frente a gente não consegue. Então, às vezes, é preciso ir desenvolvendo características positivas para ir progressivamente nos educando ou reeducando para, então, chegar a superar o vício. O hábito de falar mal dos outros, por exemplo. A gente se pega na hora falando mal de alguém. Ai, mas eu já assumi um compromisso de não falar mal de ninguém. E eu lembrei no meio da frase, eu estava falando para um amigo, uma pessoa, mal de alguém, eu me lembrei no meio da frase, eu paro. Me lembrei que eu não deveria, eu paro de falar. E aí o amigo poderá se assustar com aquilo e tal, perguntar, dizer, mas é que eu me lembrei, rapaz. Eu assumi um compromisso comigo mesmo de não falar mal de ninguém. Olha só o que eu estou fazendo, eu peço que você me perdoe. O seu ouvido não é paiol para eu ficar aqui falando mal dos outros para você. Você me perdoe. Fala, não, pode continuar, eu também concordo com você. Pois é, mas sabe, a pessoa também deve ter alguma coisa boa, não é não? Então, Geraldo, meu irmão, Geraldo Campetti,
Estava fazendo uma palestra uma vez, estava assistindo, ele disse que ele assumiu um compromisso com ele mesmo. Se ele se flagrar falando mal de alguém, ele vai precisar encontrar 2 virtudes nessa pessoa para falar para os outros. E aí eu continuei meditando no assunto, né? Achei muito interessante o que ele colocou e fiquei pensando, e se a gente não encontrar nenhuma característica positiva para falar da pessoa? Aí eu fiquei pensando, né? Por que será que a gente não vê? Miopia espiritual ou astigmatismo, né? Tanto faz. Não enxerga direito. Espiritualmente não consegue ver qualidade nos outros, porque todo mundo tem. Quando a gente não vê, é porque... mas até o maior bandido tem qualidade? Tem sim. Não é? Lá no fundo, se a gente souber buscar, a gente vai encontrar características positivas. Agora, se não encontrar de jeito nenhum, aí eu pensei, ixi, aí o desafio fica bem difícil mesmo, né? Além da gente estar míope ali, não conseguir enxergar, a gente vai ter que ajudar a pessoa a desenvolver características positivas. Porque quando a gente fala mal dos outros, se vincula. Vincula. Cria ligação. Depois, gera dependência. Vai ter que se encontrar para resolver a questão. Então, é melhor a gente logo encontrar características positivas e falar das características positivas. Se não tiver nada para dizer de positivo, é melhor não falar nada, para não se comprometer, não é? Então, despojar-se dos vícios. Que coisa tremenda. Todo tipo de vício. Vício moral, vício físico, todos eles têm uma raiz, que se chama egoísmo. Quer dizer que fumar é egoísmo? É egoísmo, sim. Porque Deus, nosso Pai, nos deu a organização física para sermos úteis aos semelhantes, não temos o direito de prejudicá-la. E se nós sabemos que o cigarro prejudica ou a droga prejudica, então nós estamos menosprezando a oportunidade de ser útil. Estamos vilipendiando as nossas forças, as nossas capacidades. Então, perfeição é despojar-se dos vícios e marchar pela estrada do bem. Puxa vida, a espiritualidade já na época de Kardec chamando a atenção da gente para tudo isso. Gerar no íntimo sentimentos opostos aos vícios. Porque a questão aí é tão interessante, de vez em quando eu me lembro disso, não é? É Descartes que disse assim, depois de muita cogitação, e havia quem dissesse que não existe coisa nenhuma, nem a gente existe, aquela coisa toda, um niilismo terrível. E ele, então, chegou à conclusão, né? Depois de buscar, ele chegou à conclusão. Penso, logo existo. Porque ele não conseguiu parar o pensamento. É muito interessante. É ótimo isso aí, não sei se pensar muito, muita gente cita isso, e é um pensamento maravilhoso, uma colocação que ele fez que nos dá ânimo para seguir. No entanto, nós já temos com o Espiritismo e com o próprio Evangelho de Jesus condições de avançar um pouco mais nesse conceito, digamos assim, tá bem? Olha lá, será que, de fato, eu posso me acomodar no penso, logo existo? Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Por que será? Porque nós não somos só pensamento. O espírito, encarnado e desencarnado, em qualquer condição que se encontre, não é só pensamento. O pensamento é um atributo essencial do espírito, mas há um outro atributo, não é? E o pensamento é uma potência, mas há uma outra potência, um outro atributo que é fundamental e que talvez caracterize com mais propriedade o que nós somos de fato, que é o nosso sentimento. É por isso que Jesus utilizou o símbolo do sentimento é o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Porque quando a gente fala, passou pelo pensamento, houve uma elaboração mental, mas hoje já há indícios e alguns cientistas já começam a colocar que o coração envia mais mensagens para o cérebro do que o cérebro para o coração. Então, o coração é um órgão impressionante, que é a sede simbólica do sentimento. Então, nós percebemos que Jesus já nos anunciava, e ele tem razão,
que a boca fala do que está no coração, porque o pensamento já nasce do que nós sentimos. E é por isso que para a gente alcançar essa perfeição, é necessário, de fato, desenvolver os nossos sentimentos no rumo do bem. Então, nós já comentamos dos vícios, a importância, então, de substituir os maus hábitos pelos bons hábitos. E estar atentos aos nossos sentimentos, porque aí é onde nasce. E o sentimento é uma coisa impressionante, porque quando a gente sente o mal do próximo, a gente acaba pensando o mal do semelhante, a primeira coisa que a gente faz é dar um banho de negatividade nas nossas próprias células, na nossa própria organização perispiritual. Antes do sentimento e do pensamento sair para alcançar outra pessoa, já nos deu aquele banho negativo, que acaba gerando com o tempo enfermidades, desequilíbrios, seja no campo físico ou no campo mental. Então, nós vamos ver que os que encontram a porta estreita e o caminho apertado, aquele caminho que é difícil de trilhar, e esse caminho, não é, ele vai ter duas margens, segundo a espiritualidade nos explica. Uma margem é o trabalho e a outra margem é a humildade. Não é esse caminho aí difícil, caminho também estreito, é mais uma trilha, de repente, para chegar na porta estreita ali. Então, os que encontram essa porta estreita e o caminho apertado, eles praticam o trabalho, o amor, a caridade, a humanidade, a tolerância, o desinteresse, o devotamento. Vamos lá. Allan Kardec nos colocou trabalho, solidariedade, tolerância. Não são palavras bonitas para figurar nessa trilogia. São propósitos de vida, proposta de relação com o semelhante, norteamento para a condução das relações no sentido positivo. Então, trabalho, solidariedade e tolerância. E os espíritos já nos orientaram, então, para essa importância do trabalho. O amor, a caridade, que é o amor em ação, a humanidade na relação com o semelhante, o entendimento de que o próximo é nosso irmão, nós somos filhos do mesmo pai. E aí nasce a necessidade da tolerância. Nós precisamos nos tolerar, porque nós precisamos de tolerância também dos outros, muitas vezes. Há momentos em que a gente está em certas situações tão graves que a gente diz para a gente mesmo, eu não sei como eu me suporto. Oh, meu Deus, é preciso fazer uma análise disso aí, não é? Para que a gente também não entre num campo depressivo ou num viés de depressão por causa desse tipo de pensamento. Nós também temos coisas boas dentro de nós. Nós também podemos cultivar, temos capacidade de cultivar bons sentimentos. Então, é importante a gente estar atento a isso. Aqueles que encontram esse caminho apertado, estão no rumo e chegando na porta estreita, são aqueles que cumprem bem as suas provações. Não reclamam. Sabe como a gente percebe que é uma expiação? Quando a pessoa reclama. Normalmente, quando é uma provação, o indivíduo tem mais resistência. Ele já está mais preparado. Agora, quando a gente reclama de tudo, é expiação certa. Ou então não entendemos ainda a proposta. Recebemos uma oportunidade de uma prova e a gente está menosprezando. Estamos utilizando a prova para gerar uma expiação. Na reclamação, na falta de conformidade com o que estabelece a lei divina para nós. Rebeldia, mais uma vez, não é? Então, esses que encontram esse caminho apertadinho, que chegam na porta estreita, resistem aos maus instintos, não se deixam levar pelas paixões, eles resistem às más tendências, que acabam gerando necessidade de novas reencarnações. Ou estou repetindo aí a redundância, né? Novas reencarnações, é a questão, então, da necessidade de reencarnar para reparar os enganos cometidos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 25, Kardec comenta que esses prolongam a necessidade da reencarnação, que acaba por se constituir um castigo.
e usam mal da liberdade que têm. Quando têm oportunidade de ser úteis ao semelhante, exploram o semelhante, abusam da oportunidade, acumulam bens para si, para os consanguíneos, para os chamados amigos do conchavo. E aí se posicionam de maneira beligerante em relação ao semelhante, são extremados nas polaridades. Então, o outro é inimigo simplesmente porque já não concorda, não pensa igual, ou não tem os mesmos, as mesmas convicções, e aí acaba gerando aquelas situações difíceis, partidárias, extremistas, que não levam a construção nenhuma. O espírita extremista não combina, hein? E por mais que haja resistência, Kardec deixou claro, o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa. Podemos não aceitar, é do nosso livre-arbítrio, mas nós estamos equivocados se não aceitamos. Então, o cristão é dócil, não é beligerante. Então, toda proposta beligerante não é espírita. Por mais que a pessoa se diga espírita, a proposta dele não é espírita. Porque não combina com os postulados do espiritismo. Então, nós vemos que o indivíduo usa mal a liberdade, retarda a sua marcha evolutiva, se compromete, conforme está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Nós vemos também que esses indivíduos que escolhem a porta larga e o caminho espaçoso que conduzem à perdição são em maior número. Opa! Será que ainda continua sendo em maior número? Vamos examinar isso, hein? Na época da codificação, nós estávamos vivendo o período chamado de transição entre expiação e provas e regeneração. Bem, segundo uma mensagem do Dr. Barry, lá na Gênesis, capítulo 18, mais ou menos um século antes, a Terra já tinha entrado nesse período de transição, antes da codificação. Tá bem? Então, como já estamos aí uns 160 anos, né, mais ou menos, da codificação, um pouco mais que isso, então, há 260 anos, mais ou menos, é que começou esse período de transição. Bem, nós sabemos que em 2010, as comemorações do centenário de Chico Xavier, num congresso realizado em Brasília, Divaldo Franco recebeu uma mensagem de Bezerra de Menezes informando que os espíritos reunidos naquele período nas cercanias da Terra chegavam à conclusão de que o planeta estava adentrando o período da regeneração. Adentrando, hein? Começando. Se nós olhamos a eternidade, o significado do tempo se perde e nós ficamos meio assim, não é? Aqui na Terra, medindo as coisas, às vezes com vara curta, porque a gente não conhece as medidas da eternidade, a gente nem sabe o que significa isso, né? Então, a gente acha que, porque já está começando, entrando o período da regeneração, nós já estamos na regeneração. Alguns espíritos até ficaram assim meio dizendo, como é que pode? Não há mudanças que comprovem isso, essa coisa toda. Mas o fato é que nós estamos, de fato, entrando nesse período. Estamos no primeiro segundo, do primeiro minuto, da primeira hora do período da regeneração. Está nascendo o dia. O dia nasce meia-noite e um segundo. Nós estamos nesse primeiro segundo aí. Está nascendo o dia. Só que quando é meia-noite e um segundo, está tudo escuro. Ainda a claridade não começou. É conforme o dia vai avançando, é que a aurora começa a despontar. Então, já se passaram aí 10 anos, 11 anos, que foi anunciado isso. E nós estamos no primeiro segundo, diante da eternidade, desse período da regeneração. Então, não esperemos mudanças bruscas que não vão acontecer, porque a evolução se processa de maneira paulatina. A nossa própria evolução do planeta, toda evolução é progressiva.
Então, nós estamos adentrando por quê? Porque agora a maioria dos habitantes do planeta já tendem para o bem. Não é que o mal não exista, no planeta de regeneração ainda há o mal. O bem ainda não prepondera, vai preponderar na outra etapa. Então, ainda há essa essa luta entre o bem e o mal. Mas a tendência para o bem vai se instalando na intimidade das criaturas. Ah, mas não parece isso não. Olha tudo que está acontecendo no mundo. Lógico, o mal, os espíritos trevosos que reencarnaram saindo do umbral, como última oportunidade de reencarnar, eles são afoitos, eles falam alto, eles gritam, eles exigem, e eles aparecem na mídia, nos meios de comunicação, manipulam. Então, nos dá a impressão, inclusive, há aquela convicção, eu sou jornalista, não é? Infelizmente, há essa convicção no meio jornalístico de que as pessoas gostam mesmo das notícias ruins, porque senão não presta atenção e não vê o telejornal. Nós, espíritas, precisamos mudar de canal. Desliga a televisão se for preciso. Mas nós não podemos continuar vendo essas coisas, porque nós estamos avalizando esse tipo de pensamento. Nós temos interesse no bem, estamos trabalhando pelo bem. Então nós queremos que se promova o bem, que se fale do bem, e não das coisas negativas, do político que fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, do outro que não sei das quantas, só coisa negativa, da quantidade de gente que está morrendo na pandemia, e a quantidade de médicos, de enfermeiros, de profissionais da saúde dedicados, quantos estão se salvando, e o auxílio aos familiares que estão ficando, que precisam do nosso concurso e não dessas informações negativas que ainda aumenta essa psicosfera negativa em torno deles. Então, lógico que existem problemas e continuarão existindo os problemas, mas há muitas ações do bem que não são divulgadas, porque dá-se a impressão que não há interesse por isso. Então, é necessário que nós façamos essa opção. Na época de Kardec ainda era grande o número, até a maioria do número que entrava por essa porta larga e que não gostava do caminho estreito de jeito nenhum. Tinha pedregulho e já desistia. Às vezes sentava na margem e ficava chorando. Mas hoje em dia a gente vai lá e começa a limpar o caminho para a gente seguir, para que o outro que venha depois encontre um caminho mais aplainado. A gente já não pensa mais só na gente, a gente está começando a pensar no outro. Então, é preciso valorizar esses aspectos. Então, aquele que entra pela porta estreita, ele já vai trabalhando. Agora, aquele que vai pelo caminho largo, descuidado, que quer só riqueza, que não importa o dano que aconteça para o outro, desde que ele esteja na abundância, esse orgulhoso, egoísta, ambicioso, avarento, cheio de cupidez, de inveja, de luxúria, prestem atenção, de intemperança, de cólera, de preguiça, de materialismo, de incredulidade, de intolerância, de fanatismo. Olha quanta coisa. A predominância da matéria sobre o espírito se manifesta aí de maneira objetiva e clara. Então, esses sujeitos, eles se entregam ao campo material, e a matéria é só o que importa. Então tem que prevalecer sobre os outros aqui no mundo. Não importa que tenha que enganar para isso, que tenha que roubar, que tenha que passar por cima de alguém. Então a maldade ainda conduz às suas decisões, mesmo quando a pessoa finge ser boazinha para os outros. Infelizmente ainda acontece isso. Mas o número desses está diminuindo muito. Está diminuindo. Nós mesmos precisamos fazer um exame de autoexame, exame da nossa própria condição. Ir para frente do espelho, ou conversar com um familiar que a gente tem confiança, um amigo, uma pessoa amiga que a gente tem confiança, a gente conversar. Lembram-se do batismo de João Batista? Depois a Igreja Católica herdou
essa questão do batismo simbólico, né? Mas o significado, de fato, foi embora, né? Nós perdemos aí o significado no meio do caminho. Então, qual era o significado daquele batismo? Inclusive, João Batista diz que ele batizava com água, mas viria aquele que ia batizar com fogo, que era Jesus, que logo em seguida veio. E nós esquecemos da história do batismo com fogo, ficamos com a água lá, para nos auto-enganar ou enganar os outros também. Então, o que é que significava aquele batismo? Naquele momento, a pessoa tinha que fazer uma confissão pública. Estava entre os da comunidade. E ele falava das suas mazelas e assumia um compromisso de transformação. E por isso, então, simbolicamente, recebia aquele banho, aquele mergulho na água do Rio Jordão, como uma expressão de limpeza, pelo compromisso de não voltar a cometer os mesmos enganos, de se tornar um cidadão mais útil para a comunidade. Nós esquecemos disso. Então, o indivíduo nasce, não tem consciência das responsabilidades ainda, que vão ser desenvolvidas, já é batizado. Que valor tem isso? Com toda sinceridade. E vejo que há muitos enganos, né? A gente vai evoluindo. Eu devo ser dos poucos espíritas que fui batizado num centro espírita. E a gente tem muito respeito pelos pioneiros do trabalho, ainda vindo da Igreja Católica, era natural isso, não é? Então, nascemos no interior, e os pais, a mãe ainda era católica, e o pai tinha recém saído do catolicismo, não fazia muito tempo, então, como o centro batizava, não é? Tinha que levar lá para batizar. Graças a Deus, o centro continua até hoje atuando, não existe mais nada de batismo há muito tempo. Eu creio que deve ser dos primeiros e dos últimos, não é? Que na época recebeu o tal do batismo. Tinha até padrinho que levava bala para mim, eu adorava as balas que ele levava. Então, o batismo tinha aquele significado de transformação de fato, de compromisso com a melhoria espiritual. Ou seja, um compromisso de seguir pelo caminho apertado para chegar na porta estreita. Aí vamos nós. O momento atual é de muita reflexão. Muita reflexão mesmo. Nós estamos convidados, não apenas diante da pandemia. A gente fica centrado na ideia da pandemia. Quando é que vai acabar para a gente voltar ao normal? Não tem nada de normal no comportamento que a gente tinha ou ainda continua tendo. De exploração do planeta até a exaustão. Da construção de veículos que nós sabemos que estão prejudicando a atmosfera. Do uso de instrumentos para a nossa diversão que causam prejuízo para o semelhante, prejuízo para o planeta. Uma série de coisas que nós precisamos corrigir. É preciso mudar os parâmetros. Essa produção desenfreada de plástico que a natureza leva 500 anos para absorver. Quando é que nós vamos parar com isso? Esse consumismo desenfreado, inclusive de roupa. Ah, mas a gente dá roupa para o pobre quando não quer mais. Tem certos lugares em que não tem pobre para dar roupa. A roupa acaba sendo enterrada em algum lugar, jogada no lixão. A natureza leva um tempo enorme para absorver tudo isso. É o consumismo desenfreado. Então nós precisamos realmente fazer uma mudança de paradigmas. Isso é seguir pela porta larga, comendo sobejamente, sem se importar se o outro tem fome ou não. Usando roupa que a gente usa, ela mal começa, já está se desfazendo, porque tem que comprar uma nova, porque é da moda, porque não sei o quê, porque aquela coisa toda, e é barato, mas a gente não para pensar que se a roupa é barata é porque alguém não deve estar recebendo um salário digno. A gente quer comprar tudo barato, mas não se dá conta que às vezes tem escravos produzindo aquilo, ganhando miséria, para poder produzir aquilo naquele preço, naquele valor tão barato, daquele jeito. E assim vai, não é? E a gente vê hoje em dia as crianças, inclusive. Às vezes os avós vêm contar para a gente isso, né? Que o netinho, a netinha, quando vai no supermercado, aí chega lá, né? Tem o leite
No plástico ou no vidro? Nos Estados Unidos, né? No Brasil, eu acho que não bota mais leite em vidro nenhum, é só plástico, né? E aí o menininho chega e aponta o vidro, é para comprar o vidro, o leite do vidro. É mais caro um pouco, mas é esse que é para comprar, não é o do plástico, não. Porque se ninguém comprar o do plástico, vão ter que voltar a botar o leite todo no vidro. Então, são as opções nossas. O que é que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Porque a gente costuma dizer que a responsabilidade é do outro. Vamos lembrar da lagartinha lá do começo, hein? A lagartinha lá do começo. A responsabilidade é do outro. O outro é que tem que fazer, resolver. Eu não preciso. Então, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Ai, Senhor, uma vez, uma tia estava conversando com o irmão dela, tio também da gente, e a família era católica e ele não era nada. Aí depois a família se tornou espírita e ele continuou não sendo nada. Não tinha afinidade de forma nenhuma com qualquer esforço no campo, né? E um dia a tia estava conversando com ele, né, dizendo da importância dele, não é, pelo menos ler alguma coisa e tal. E ele então disse assim: mas minha irmã, você sabe que eu não faço mal para ninguém. Aí é o desconhecimento e a ignorância voluntária, não é? Porque está lá no Livro dos Espíritos. A ausência do bem já é um mal em si mesmo. Se a gente não faz nada de mal para ninguém, mas também não faz o bem, então aquilo já é um mal, porque não está aproveitando a oportunidade. Então nós oramos por esse tio, já está desencarnado, e logicamente, se não despertou, vai despertar algum dia, para a necessidade de utilizar as energias do campo do bem, para auxiliar o semelhante. Não é necessário buscar e pensar, não é que, algum dia, quem sabe, eu vou fazer uma obra que nem a do Divaldo. Eu vou só contar para vocês o que eu ouvi, não é de um amigo. Ele disse que tinha um senhor que visitava o Chico. Era um senhor muito descuidado, bem maltrapilho, e tinha assim um cheiro desagradável, inclusive. E o Chico o recebia, conversava com ele, abraçava, aquela coisa toda. E aquele homem humilde, humilíssimo, aquele homem, não é? E ali e tal. E aí veio a desencarnar o senhor, esse desencarnou. E o Chico então falou para esse amigo que me contou, diretamente para os planos superiores. Estava terminando de cumprir com o compromisso dele aqui na Terra, já não tem que reencarnar mais aqui. E a gente, sem saber, não é? Às vezes olha e menospreza, tem nojo, inclusive. Esse tipo de coisa assim, que ainda acontece, infelizmente. Aí a gente vê a situação das discriminações. Aí a pessoa se sente discriminada. E no sentido de se defender diante, né, daquilo que é chamado as maiorias, o indivíduo discrimina os outros e não se dá conta que está fazendo isso. Fica naquele círculo vicioso. Então, é um momento de muita reflexão que nós estamos vivendo agora. Qual a porta e o caminho que nós estamos escolhendo? Não é nas nossas ações só. É no nosso próprio sentimento. Como é que nós sentimos? Senhor, isso é uma luta diuturna, não é? E às vezes a gente baixa o padrão vibratório e aí sintoniza com o outro que está pensando mal da gente, e aí aquilo vira uma coisa, sabe? Nossa, a gente que é médio percebe, aí tem que orar, não é? Às vezes eu digo assim para minha mulher: nossa, eu estou sentindo uma vibração. Ela diz: não esqueça, ore. Não pode esquecer de orar. Não pode esquecer de orar, porque senão, para a gente elevar o tônus vibratório, ler coisas positivas, cultivar com a família as coisas positivas, a bênção de ter a doutrina espírita e aproveitar isso para não chegar no mundo espiritual como ignorante voluntário. A gente tem notícias da espiritualidade de pessoas que chegam lá, foram espíritas,
e chegam, não é? E já querem nosso lar, no mínimo nosso lar, no mínimo. E aí chega decepcionado, porque não vai para o nosso lar, não é? E quando é assistido numa colônia, puxa, é uma bênção já, não é? Aí o indivíduo, mas quando é que eu vou poder, não sei o quê. Aí perguntam para ele, você já leu Allan Kardec? Bom, eu fui espírita, né? Mas sabe, esse negócio de ler não é muito comigo. Bom, então, para fazer o que você está pretendendo, está pedindo, é preciso conhecer. Para poder saber como é que faz para chegar lá. Porque não adianta que o anjo da guarda leve. Porque se levar, ele vai ter que trazer de volta para o padrão que a gente está. Então é preciso construir degrau a degrau, esforço a esforço. E isso começa com conhecimento. Mas não pode parar aí, não. A gente vai aprendendo, não é, com Alcione, e tem um programa maravilhoso que está sendo levado avante pela Federação Espírita Brasileira e o Movimento Espírita Federativo, que se chama O Evangelho Redivivo. Vou até mostrar aqui, ó. Esse aqui é o livro 2. Vão ser 9 livros. O terceiro já está saindo. Vão ser 9 livros para estudar todo o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, estudados à luz da doutrina espírita. E esse programa, ele se baseia na metodologia de Kardec, naturalmente, na dialógica de Jesus, que a gente chama aquela capacidade de Jesus de dialogar, que vem da maêutica socrática, que a metodologia de Kardec também está apoiada, tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, uma introdução, Kardec trata de Sócrates e Platão como precursores do cristianismo e do espiritismo. Então, Allan Kardec vai aplicar essa metodologia. E aí, no insight, não é, de inspiração, este programa, ele liga essa questão da maêutica socrática, da dialógica de Jesus, da metodologia de Kardec, da proposta da tese, da análise da tese, do exame das antíteses, da conclusão, e aí vai para Alcione, quando ela diz, né, Emmanuel registra essa coisa maravilhosa em Renúncia, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, porta estreita, segue pelo caminho estreito, conhecimento, mas é preciso meditar. Kardec fala isso em vários lugares, não sei se já tiveram a curiosidade, se não tiveram, quando estiver lendo de novo, começa a circular quantas vezes Kardec fala em meditar, meditação ou essas questões relacionadas com isso. Então é preciso conhecer, meditar esse conhecimento, para ter condições de interiorizá-lo, para que ele se acople ao nosso sentimento e ajude a transformação do nosso sentimento para algo mais nobre, mais puro, numa vibração mais elevada, para que então isso brote de nós de maneira espontânea, como era com Bezerra de Menezes, na vivência, no contato com o nosso semelhante. Então, qual a porta que nós estamos escolhendo? A oportunidade que nós temos é ímpar. Mas será que nós estamos sabendo aproveitá-la? Se nós aproveitamos, nós vamos despertar para essa realidade nova, para esse mundo de regeneração, sintonizando com ele desde já. Para que quando o planeta esteja na plenitude da regeneração, nós tenhamos sido os trabalhadores dessa primeira hora da regeneração. Alguns trabalhadores da última hora da expiação e provas, e agora convidados a ser trabalhadores da primeira hora da regeneração. Um campo todo que se abre. Agora, para aqueles que permanecerem no caminho largo, entrando pela porta dos prazeres do campo material, então as dores e os sofrimentos serão um resultado natural, que vão levá-los, mais cedo ou mais tarde,
ao despertamento necessário, como a nós também. Não é para os outros. A mensagem é primeiro para nós. O Divaldo disse que ele aprendeu a duras penas que o médium recebe a mensagem primeiro para ele. Quando eu leio, eu posso não ser médium, por coincidência eu sou, mas não importa se a pessoa não tem mediunidade ostensiva, ela pega o evangelho, ela lê, a lição é para ela, não é para o familiar, não é para o vizinho, não é para o chefe, é para a pessoa mesmo, é ela que está encontrando a lição. Então é preciso refletir, examinar, encontrar a maneira de interiorizar para que aconteça a transformação. Então, o posicionamento precisa ser claro e seguro quanto ao caminho. Porque nós, espíritas, temos conhecimento de causa, nós não podemos alegar ignorância, a não ser que seja ignorância voluntária por não ter querido aprofundar. Então, o desafio não é pequeno. Há necessidade do cultivo dessas virtudes referidas durante esses momentos que nós tivemos aqui conversando. E não nos esqueçamos, Jesus está no leme. Ele é o governador do planeta. E por mais que nos pareça que a pandemia é uma desgraça, que é algo terrível, que tem que acabar o mais pronto possível, mais breve possível, não sejamos rebeldes, ou não pensemos que nós somos melhores do que o próprio Cristo, achando que nós sabemos o que precisa ser feito. Está ocorrendo conosco exatamente aquilo que nós plantamos ao longo do tempo. E isso tudo é necessário para o nosso despertamento. Nós nos acomodamos nos paradigmas do homem velho, mas chegou o momento do nascimento do homem novo. Homem genérico, não é, gente? Vamos colocar do espírito antigo, do espírito velho. É o momento do espírito novo. Todos nós estamos convidados a esse momento de transformação. E depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Cada um de nós fará na velocidade que escolher. Porque não há, de forma nenhuma, imposição, a não ser a consequente dos nossos desequilíbrios, do mal que nós causamos. Então, nós temos que responder por isso. Então, como já vem escrito, isso é muito claro, a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Porque nós colheremos sempre o que tivermos plantado. Por isso o convite. Vamos fazer como aquela senhora, era a professorinha que ia de trem para a escola. É uma mensagem psicografada pelo Divaldo. E as pessoas viam ela botando a mão para fora, e até alguns alunos achavam que ela era meio doidinha, porque essa mulher vivia botando a mão para fora no trem. Por que ela botava a mão para fora? E com o tempo, aquele caminho por onde o trem passava ficou todo florido. Ela jogava sementes para que o caminho por onde ela passava todos os dias fosse florido, porque era um tempo longo dentro do trem para poder chegar em casa. Todos os dias ali é para dar aula. E então ela estava fazendo o caminho dela e o caminho dos demais um caminho florido. Possamos nós também compreender que nós podemos, no caminho apertadinho, seguindo sempre com o trabalho como margem, a humildade na outra margem, nós podemos ir transformando esse caminho num caminho florido, num caminho agradável, na solidariedade que nós vamos construindo com aqueles que caminham conosco. Muito obrigado pela atenção e muita paz para todos vocês.
queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.